Testemunho de fé e milagre. Jovem Sara de feocromocitoma pela oração na Congregação Cristã no Brasil. Capítulo 1. O início da provação, um corpo que gritava por socorro. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando Mateus Oliveira, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB na cidade de São Paulo, começou a sentir os primeiros sinais de que algo não estava certo. Ele havia acabado de chegar do trabalho, uma oficina mecânica onde laborava desde os 16 anos, e como de costume, dirigiu-se à reunião de doutrina que ocorria às 15h30 na sala de estudos da congregação. Mas algo o incomodava. Uma dor aguda no abdômen, como se uma faca estivesse sendo cravada lentamente em seu lado esquerdo. Ao início atribuiu ao cansaço ou a uma indigestão, afinal, havia comido um sanduíche rápido no intervalo do almoço. Porém, à medida que os minutos passavam, a dor intensificava-se, acompanhada de uma taquicardia acelerada, como se seu coração fosse saltar do peito. Irmão Mateus, tudo bem? Você está pálido? Perguntou o diácono José, um homem de cerca de 60 anos, conhecido por sua voz serena e olhares atentos aos mais jovens. Mateus tentou disfarçar, mas a suor frio que escorria por sua testa e as mãos trêmulas denunciavam seu mal-estar. Estou me sentindo um pouco fraco, irmão. Acho que é só cansaço, respondeu, forçando um sorriso. Mas não era. Capítulo 2. A corrida contra o tempo, diagnóstico devastador. Naquela mesma noite, após a reunião de oração, a dor tornou-se insuportável. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável que há 30 anos frequentava a CCB, notou que algo estava muito errado. Meu filho, você não está bem. Vamos ao médico agora, disse ela com a voz firme, mas os olhos cheios de preocupação. Mateus relutou. Ele odia hospitais. Sempre acreditou que, se Deus quisesse, ele o curaria sem necessidade de médicos. Mas a dor era tão intensa que ele mal conseguia respirar. No pronto-socorro, após horas de espera, os exames começaram a revelar um quadro alarmante. Pressão arterial disparada 220x 140 mm Hg. Sudorese excessiva e tremores. Dores abdominais em cólica. Náuseas e tonturas constantes. O médico, um homem de meia-idade com olhos cansados, olhou para os resultados e pálido, chamou a família para uma conversa. Senhora, seu filho tem um tumor raro chamado feocromocitoma. É um tumor na glândula adrenal que libera adrenalina em excesso, causando esses sintomas. Se não for tratado, pode levar a um AVC, infarto ou até a morte. Dona Maria desabou em lágrimas. Seu filho, tão jovem, tão cheio de sonhos, como poderia aquilo estar acontecendo? Mateus, porém, permaneceu em silêncio. Dentro dele, uma voz sussurrava: Deus não me abandonaria. Capítulo 3. A fé em meio à tempestade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos dias seguintes, Mateus foi submetido a exames de sangue, ressonâncias e tomografias. O tumor, localizado na adrenal esquerda, media 4,2 centímetros, um tamanho considerado perigoso. Os médicos falavam em cirurgia de urgência, mas os riscos eram altos: hemorragia interna, falência de órgãos, ou até mesmo a morte na mesa de operação. Enquanto a família se desesperava, Mateus procurou refúgio na palavra de Deus. Ele se lembrava das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma noite após a reunião de jovens, ele se ajoelhou no templo da CCB sozinho, com as mãos trêmulas sobre o banco de madeira polida. As lágrimas caíam sobre o hino 45 aberto em suas mãos. Jesus, refúgio e fortaleza. Senhor, sussurrou, com a voz quebrada. Eu não entendo por que isso está acontecendo. Mas se for da tua vontade, cura-me. Se não for, dá-me forças para suportar. Mas por favor, não deixes minha mãe sofrer. Nesse momento, uma paz inexplicável encheu seu coração. Era como se uma mão invisível o segurasse, dizendo: confia em mim. Capítulo 4. A oração dos santos, quando a igreja se une em clamor. A notícia do diagnóstico de Mateus se espalhou rapidamente entre os irmãos da congregação. Na reunião de oração da quarta-feira, o presbítero Silva, um homem de barba branca e voz grave, levantou-se e pediu que todos intercedessem pelo jovem. Irmãos, temos aqui entre nós um servo de Deus que está passando por uma prova difícil. Mas nós sabemos que nada é impossível para aquele que crê. Vamos orar com fé porque o Senhor ouve o clamor do seu povo. As vozes se elevaram em uníssono. Homens, mulheres, jovens e crianças, todos joelhados com as mãos postas, clamando a Deus por um milagre. Pai Celestial, nós te pedimos pela tua misericórdia, que toques no corpo do nosso irmão Mateus. Senhor, tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades.
Que a tua vontade seja feita, mas dá-nos a graça de ver a tua glória. Mateus, no meio daqueles irmãos, sentia o poder da oração. Era como se uma corrente elétrica percorresse o templo. Algumas irmãs choravam, outros falavam em línguas, e o presbítero impunha as mãos sobre sua cabeça, invocando o nome de Jesus. Capítulo 5. O dia da cirurgia. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Chegou o dia marcado para a cirurgia. O hospital, frio e impessoal, contrastava com o calor espiritual que Mateus sentia dentro de si. Sua mãe, seu pai e sua irmã Larissa o acompanhavam, todos com os hinos da harpa cristã nas mãos, cantando baixinho para se fortalecerem. Mateus, você tem medo? Perguntou Larissa, segurando sua mão. Ele olhou para ela e sorriu. Não, porque se eu viver, é para o Senhor, e se eu morrer, também é para o Senhor. Em tudo, ele é glorificado. Antes de ser levado para o centro cirúrgico, o cirurgião, um homem sério, aproximou-se. Mateus, eu já fiz esse tipo de cirurgia antes, mas preciso que você saiba, há riscos. Você está preparado? Mateus respirou fundo e respondeu. Doutor, eu já entreguei minha vida nas mãos de Deus. O Senhor faça o seu trabalho, e Deus fará o dele. Capítulo 6. O milagre no centro cirúrgico. Ele fez o que ninguém podia fazer. Enquanto Mateus era anestesiado, algo extraordinário aconteceu. O cirurgião, ao abrir a cavidade abdominal, esperava encontrar um tumor grande e vascularizado, difícil de remover. Porém, ao examinar a adrenal, o tumor havia diminuído drasticamente. O que antes media 4,2 centímetros, agora não passava de 1,5 centímetros, um tamanho que permitia uma remoção segura e sem complicações. Isso não faz sentido, murmurou o médico, confuso. Os exames de ontem mostravam um tumor muito maior. Como isso é possível? O anestesista, que havia ouvido os relatos da família sobre as orações na igreja, olhou para o monitor e disse baixinho: talvez seja um milagre. A cirurgia transcorreu sem complicações. Não houve hemorragia, não houve instabilidade. Em poucas horas, Mateus já estava acordando na recuperação, fraco, mas em paz. Capítulo 7. A confirmação divina. Os médicos não explicam, mas Deus sim. Nos dias seguintes, os exames pós-operatórios confirmaram o impossível. O tumor havia regredido em mais de 60% em menos de 48 horas. Não havia metástase. Todos os níveis hormonais voltaram ao normal. O oncologista, um homem cético, coçou a cabeça ao analisar os resultados. Isso não tem explicação médica. Tumores como esse não desaparecem sozinhos. Vocês têm certeza de que não houve erro nos exames anteriores? Dona Maria, com os olhos brilhando, respondeu. Doutor, para a medicina pode não ter explicação. Mas para Deus, tudo é possível. Capítulo 8. O testemunho que abalou a congregação, para que todos saibam que Deus é fiel. No domingo seguinte, Mateus subiu ao púlpito da CCB para dar seu testemunho. O templo estava lotado. Muitos haviam ouvido falar do milagre, e outros vieram apenas por curiosidade. Com a voz ainda fraca, mas o coração cheio de gratidão, ele começou. Irmãos, eu vim aqui hoje não para falar de mim, mas para glorificar a Deus. Porque Ele, que é poderoso, ouviu as nossas orações. Ele contou cada detalhe, as dores, o diagnóstico, as noites de angústia, as orações dos irmãos, e finalmente, o milagre no centro cirúrgico. Os médicos não conseguem explicar, mas nós sabemos, foi Deus quem operou. Ao final, o presbítero Silva levantou-se e disse: este testemunho é uma prova de que Deus ainda faz milagres. Mas também é um chamado para nós. A fé sem obras é morta. Quantas vezes oramos sem realmente crer? Quantas vezes desanimamos antes de ver a vitória? O templo explodiu em louvor. Muitos choravam, outros levantavam as mãos, e alguns se ajoelhavam, pedindo perdão por sua falta de fé. Capítulo 9. A vida após o milagre. Não sou mais meu, sou de Cristo. Após a recuperação, Mateus não voltou a ser o mesmo. Ele, que antes era um jovem quieto e reservado, agora falava de Jesus com ousadia. Passou a participar ativamente das reuniões de jovens. Iniciou um grupo de estudos bíblicos em sua casa. Visitava doentes no hospital levando esperança. Testemunhava em escolas e praças sobre o poder de Deus. Um dia, um jovem ateu o desafiou. Como você pode acreditar em milagres? Isso é coisa de mente fraca. Mateus sorriu e respondeu. Eu também poderia duvidar. Mas eu vivi um milagre. Eu senti a dor. Eu vi os exames. Eu ouvi os médicos dizerem que não havia esperança. E mesmo assim, aqui estou. Curado. Não por mérito meu, mas pela graça de Deus. O jovem, sem palavras, baixou a cabeça. Capítulo 10. Lições de uma provação. O ouro é provado no fogo.
Anos depois, Mateus olha para trás e vê como Deus usou aquela doença para moldá-lo. Se não fosse o feocromocitoma, eu não teria conhecido a profundidade da fé. Eu não teria visto o poder da oração. Eu não teria entendido que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: Deus não tira a provação, mas Ele está no meio dela conosco. E o presbítero Silva costuma lembrar: muitos pedem um milagre, mas não estão preparados para viver a responsabilidade que vem depois dele. Mateus não só foi curado, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Epílogo, uma história que continua, até que ele venha. Hoje Mateus Oliveira é um líder de jovens na CCB, casou-se com uma irmã em Cristo chamada Rebeca, e juntos servem ao Senhor com alegria. Seu testemunho já tocou centenas de vidas e muitos, ao ouvirem sua história, se renderam a Jesus. Ele sempre termina seu relato com as palavras de Salmos 1:8-17. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E assim, a cada domingo, quando a congregação se reúne para adorar a Deus, Mateus olha para o céu e sorri, sabendo que aquele não foi o fim, mas o início de uma vida dedicada àquele que o salvou, corpo e alma. Glória a Deus! Que este testemunho fortaleça a fé de muitos. Que todos saibam, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fim do testemunho, mas não da obra de Deus.